aqui de novo pra fazer uma abertura do meu vídeo. Mas esse vídeo aqui, cara, eu esqueci mesmo, porque foi tudo na correria, foi maravilhoso fazer esse vídeo. E eu espero que gostem, de verdade, eu espero que gostem. Se eu não respondi a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, por favor, deixa aqui nos comentários. Ok, obrigada, até mais. Eu quero saber se você gostou. Vai, Brasil! Agora eu vou responder umas perguntas. Se precisar, depois a gente dá uma discutida, tá bom? Perguntas que eu fiz no Instagram. Então você que não me segue no Instagram, por favor, Dani Suave, vou colocar aqui embaixo todas as redes sociais, viu? Me segue lá. Vai! Produção! _ Beatriz 99. Quanto tempo leva até precisar retocar? Algo influencia ou apenas o tempo? Depende, tem vários tipos de retoques. Se você fez uma tatuagem recente, tipo, eu tenho, sei lá, 1 mês, 2 meses, você consegue retocar, porque é algo que está errado na sua tatuagem que você fez primeiro. Mas o segundo retoque é tipo, ela tá muito fraquinha, ela tá muito, sei lá, chateada, entendeu? Então eu quero dar um up nela. Aí vai, sei lá, depende muito da sua pele, de onde que tá, que parte do corpo, se você toma muito sol ou não, se você cuida dela, hidrata bastante a sua pele. Então depende muito disso. Às vezes é muito relativo de cada pessoa, de como foi feito, o estilo de tatuagem, porque às vezes tem traço grosso, traço fino, muito tipo de cor, então depende muito sobre essas coisas. Não consigo te falar um tempo exato. Qual que é a outra pergunta? Algo influencia ou apenas o tempo? Então, o que influencia pra você retocar a sua tatuagem? Na verdade tudo, né? Que é só a pele, né? Como você cuida e tal, mas o sol é um inimigo, primeiro inimigo da tatuagem. Então ela vai, enquanto você escurece e clareia a pele durante um ano, isso faz com que ela fique um pouquinho mais judiada. Então o sol é um inimigo, né, muito, assim, é foda, mas ele consegue prejudicar em todos os sentidos a tatuagem. Então o sol é o primeiro inimigo da tatu. Next! Makeup Thaís Oliveira. Quais os problemas de retocar uma tatu antiga? Boa, os problemas de retocar uma tatuagem antiga. Por quê? Com o tempo, a nossa tatu, ela não fica ali estável no mesmo lugarzinho e tal. Porque nossa pele, ela se mexe o tempo inteiro. Então, o pigmento, como ele fica debaixo da pele, ele também se mexe. E aí começa a engrossar a tatuagem. Ela se mexe um pouco, isso com anos, né? Às vezes você não consegue enxergar muito, mas ela muda muito de um ano pra outro, sabe, essas coisas. O problema é, se ela tá muito grossa, o traço, a gente não consegue retocar e fazer com que ela fique bonita, porque quanto mais tinta na pele, mais ela engrossa, mais ela sabe, expande. Então esse é o problema. Então às vezes eu preciso avaliar pra ver se dá pra retocar. Próxima pergunta, produção! _ Qual é, Pablo? Muitos retoques na tatu pode dar câncer? Olha, é peculiar essa pergunta, porque assim, se você fez a sua tatuagem primeiro, assim, não te deu câncer, não te fez nada, então nos próximos retoques não vai acontecer do mesmo jeito, não é mesmo? Mila Vieira. Sim. Fiz uma tatu e não terminei. Tem tempo limite pra terminar? Vou ter que refazer toda? Isso é uma pergunta muito importante, muito bonita, belíssima, maravilhosa. Tem gente que não entende isso, que chega aqui, eu queria terminar minha tatuagem. Firmeza, quem que foi que fez? Como que foi que fez? Faz quanto tempo que você tem? Isso influencia muito. Por quê? Quem que foi que fez? A gente não sabe no que ele tava pensando, em como que ele vai resolver o seu desenho, o seu tatu, como que é, se você tem o desenho antes, se foi um desenho próprio do tatuador pra cá. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, sei lá, a gente termina hoje, se ela tem 1 mês, 2 meses, tudo bem, a gente consegue retocar, continuar a tatuagem sem retoque. Se ela tiver, sei lá, 5 meses, já começa a ficar um pouco estranho. Se ela tem anos,
aí fudeu. Aí a gente vai ter que retocar o que tem pra depois continuar. Porque ela abre muito. Então se eu colocar uma tinta nova numa tatuagem que tem meses, ela pode dar diferença de tonalidade na cor da sua tatu toda. Então aí o preto não tá tão forte. O sombreado ele pode ficar um pouco mais claro. Então depende muito de como a tatuagem tá. Isso influencia muito, sim. Rodolfo Nel, tatu feita com você, o retoque é grátis? Se sim, quanto tempo depois? Sim, é muito importante você fazer a sua tatuagem e você ver o seu cliente como que tá. Porque às vezes ela cicatriza, pode ser um erro meu e pode ser um erro dele. Não tem problema nenhum. Eu dou retoque em 60 dias. Se você veio fazer hoje, daqui 60 dias é o prazo limite pra você voltar, pra eu ter certeza de que uma tatuagem que eu fiz ficou perfeita. Entendeu? Se tiver alguma coisa, eu vou retocar sem perguntar e sem falar como que foi a cicatrização. Só quero entender como que foi, pra de repente não ter um problema depois desse retoque. Mas, sim, eu dou um retoque sim. E tá incluso no valor que eu dou, né, o orçamento. E então você pode voltar aqui até 60 dias depois que você fez a sua tatuagem. Gui.Souza, _, a frequência do retoque depende do cuidado que você tem com a tatu? Sim, é a frequência do retoque. Então, partindo daquela outra pergunta lá, quanto mais tinta você coloca na sua pele, mais ela abre. Então, você não pode retocar ela muitas vezes, porque ela vai abrir, ela vai prejudicar de qualquer jeito. Então, sim, é o jeito que você cuida da sua pele, é o jeito que você toma sol, é o jeito que você vive, né? Então, tudo isso influencia no que você come, como você cuida, se você hidrata a sua pele, se você... Enfim, e tudo isso influencia. Rafa Geroni, Tá. Quando a tatu é muito colorida, o retoque é mais difícil ou não muda muito a dificuldade? Olha, toda tatuagem, se não foi eu que fiz principalmente, é uma dificuldade tremenda e já logo de cara. A segunda, tipo assim, se a tatuagem é minha e tem anos e a pessoa quer retocar, já complicou, porque muda tudo, né? Eu vou ter que praticamente retocar tudo pra ela ficar numa tonalidade boa. Então, sim, as pinturas coloridas, elas são mais complicadas de voltar certo. Nunca vai ficar igual. Nunca vai ficar. Nenhum retoque fica igual a primeira vez que você fez. Não adianta. Você tem que aceitar o jeito que ela está, ou você tem que aceitar como ela vai ficar, entendeu? Você tem que abraçar ela e falar, eu aceito você do jeito que você é. Entendeu? Ela já tá linda, linda, linda! Você já tá linda, linda! Daniel Chua, é de boa o retoque ser feito por outro tatuador? Agora eu vou falar com você. É de boa fazer um retoque com outro tatuador. Só que o problema, Brasil, às vezes não é legal. Primeiro por causa de ética. Tá ligado quando você vê uma pichação, um grafite, alguma coisa na rua, que eles têm aquele negócio de não atravessa meu rolê, tá ligado? É tipo isso, é ética no trampo, tá ligado? Se eu fiz um trampo em você, eu não vou querer que outro cara vá retocar ou vá fazer ou refazer o que eu já fiz. Porque eu tenho na mente o que eu quero, o que eu vou fazer, o que foi que eu fiz, sabe, como que eu quero resolver. E isso é um negócio também pra terminar a tatuagem, sabe? Tipo, se alguém chega aqui pedindo que eu termine uma tatuagem, primeiro eu vou fazer todo um esquema de perguntar qual que é o histórico dessa tatuagem. Quem que foi que fez, quanto tempo faz que você fez, por que você não quer voltar mais com ele e terminar. Se teve alguma treta, quem que é o cara, se eu conheço ou não. Se eu conheço ele, eu não vou terminar. Eu vou falar pra você ir lá falar com ele. Eu vou ir lá falar com ele se você voltar. Se não tiver problema, aí eu faço. Entendeu? Deu treta, não quero mais tatuar com o cara. Eu vou falar com o cara primeiro, se eu for conhecer. E se não, aí eu posso até pensar em fazer, dependendo do trabalho. E se você tiver uma imagem de como ela deveria ser finalizada, entendeu? Então é mais ou menos isso. Próxima tatuagem, produção! X.Julias. Vai. X.Julias. Tatuagem colorida, desbota mais que a preta? Quando você faz uma tatuagem colorida,
você tem a sua tonalidade de pele e aí você tem o sol. Dependendo de como ela tá, por exemplo, a minha. Essa tatuagem aqui, ela tem 8 anos e ela não tem preto. Ela tem azul. Ela tem o contorno azul e ela é assim, entendeu? Então eu não me preocupo com o sol. Eu não me preocupo em fazer... em passar protetor solar nela todos os dias, nesse solão pra cada um que tá fazendo hoje em dia. Eu não me preocupo com isso e nunca me preocupei. Eu me preocupo quando? Quando eu tô num lugar que é extremamente quente, eu sei que eu vou usar só regata. Ou na praia, que eu sei que vai... Você entendeu? Então, nesses casos, eu lembro de passar protetor, outros dias não. E aí, ela o quê? Ela tem duas fases. Ela tem a fase de dentro, que esse azul aqui é um azul claro, que tem o degradê pro escuro. E esse azul aqui é o mesmo, que é um degradê claro pro escuro, a mesma tonalidade, mas como esse aqui toma sol, ele tá meio amarelado, ele muda um pouco de tom. Não sei se você consegue ver aí, mas ele tá diferente. E ele é diferente também com as outras tonalidades, por causa do sol que ele toma todos os dias, uma parcela de sol ele toma ali. Então ele, óbvio que vai mudar o tom da minha pele e óbvio que vai mudar o tom da cor que tá. Então o preto cinza ele faz a mesma coisa, só que ele não tem cor pra você sentir essa diferença, entendeu? Então tem essa diferença aí do sol e das cores. Lógico que você vai ver menos a diferença de um sombreado pra uma colorida, mas muda de qualquer jeito. Tamires _Ferreira. Sim. Tatu muito pequena e leve. Exemplo, uma frase com 3 palavras pequenas em fonte do computador. Tá. Dá pra retocar sem mudar? Não dá. Não dá pra retocar porque tatuagens menores você consegue ver mais quando ela abriu, sabe? O quanto ela consegue ter diferença do dia que você fez e de depois de meses ou depois de anos. Porque ela precisa ser muito fina, ela precisa ser muito delicada pra não ter essa diferença grande. Então depois de meses ou anos vai ter uma diferença absurda, porque é uma tatuagem mínima e que tem muitos detalhezinhos. E aí, quanto mais tinida na pele, mais ela abre. E também não dá pra ficar fino, porque ela já abriu com o tempo. É basicamente isso. Lucas Lenha RD07. Tá. Tem como cobrir ou retocar tatuagem que tem queloide? A queloide, ela se forma quando ela chega lá entre a terceira camada de pele. Então, segunda, terceira, a gente não pode passar da segunda camada de pele quando a gente está tatuando, sabe? A gente não tem a profundidade que a gente tá na mão. Então, às vezes, as pessoas, elas têm esse nível um pouquinho mais abaixo. Então, é aí que a queloide forma. Às vezes, você pode ter, sei lá, tendência à queloide, ela fica uma queloidona. Às vezes, não tem tendência à queloide e ela pode ficar mais de boas, só um relevinho. Mas normalmente acontece por causa disso, porque a gente passou daquela camada onde que a gente não podia ir. É natural, é normal e tudo tal. Então ela sempre vai estar ali. A queloide, ela já se formou. Pode ser que você retoque numa camada que deveria ser, mas vai acabar ficando a queloide ali. Ela vai retocar, vai ficar bonita e tal de novo, mas o relevinho vai continuar ali, não tem como. VTR, João. O retoque de tatu pode ser feito também para mudar os traços da mesma? Pode ser feito. Não tem limites para um retoque, não é mesmo? Do mesmo jeito que você fez uma tatuagem, você pode modificar ela de qualquer jeito. 40 cabras. 40 cabras. Olha, esses arroba tão meio peculiar. Se a primeira mão ficou meio apagado e veio esverdeado, quando a segunda mão fica pretona, entendeu? Então, eu não entendo esse esverdeado que vocês veem, entendeu? Pra mim é um tom mais claro do preto, sei lá, que tá debaixo da pele, essas coisas. Mas, claro, se você retoca, a ideia é escurecer, né? Se escurece, retoca mais forte, não é isso mesmo? Você tem só que ver qual é, que área do corpo que é, como que foi feito, se o cara fez, sei lá, com preto puro ou não, porque às vezes ele pode fazer, não sei, depende muito do desenho, da sua pele, de como o cara fez. Várias coisas, várias tretas, né, cara? Eu vou mostrar pra vocês como ficou o retoque da minha tatu. Vou deixar aqui também o meu muito obrigado por assistir, por mandar todas as mensagens. Mensagens não só mensagens, como perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, por favor, novamente eu peço, siga lá, que eu vou mandar muitas coisas aqui. E vou pedir coisas também, tipo essas, né, de ajuda e tal, não sei o que. Ok, obrigada. Por favor, me mandem mensagens aí e
coisas aqui embaixo, uma mensagem bonita, uma questão. Se você tiver alguma dúvida sobre retoques ainda, eu posso responder também. Deixa aquele like maroto, belíssimo, né? E muito agradável, que me ajuda muito. E se inscreve no meu canal se você não é inscrito, aquele sininho, ativa aquelas coisas tudo, por favor, ok? Obrigada, até mais. Me dê ideias de vídeos pra eu fazer aqui também, ok? Até mais. Tchau!